Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente com o programa Poder da Palavra e nós queremos entrar numa grande palavra de Deus que o Senhor tem nos feito meditar nesse tempo, que está no livro do Gênesis, no capítulo 26. É uma passagem que vai nos falar sobre uma ordem de Deus dada ao patriarca Isaac e como Isaac obedeceu a Deus e prosperou. Deus tem uma mensagem muito grande para nós aqui nessa passagem e eu quero estudar essa passagem com você durante alguns programas. Então nós começamos isso hoje, mas vamos dar continuidade a cada semana até que nós tenhamos o entendimento completo desta passagem que Deus está nos dando, nos reservando. Então nós vamos ver hoje Gênesis 26, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Vejamos, Isaac, o filho prometido por Deus a Abraão. Este homem que tinha nascido de uma promessa de Deus e que estava andando em cima das promessas de Deus. Estava ele vivendo na região em que seu pai também havia habitado, e agora, numa época de seca, de crise, de fome, ele então se muda para outra terra, essa terra de Abimeleque, a terra chamada Gerar. E Deus aparece a ele e diz: olha, você deve ficar aqui e eu lhe mostrarei ainda onde você vai colocar as suas raízes, mas eu vou lhe abençoar neste lugar. E Deus retoma com ele a promessa que havia feito a Abraão. Então Isaac tomou uma posição e permaneceu naquele lugar e aguardou. E Deus foi trabalhando a sua vida. O verso 6, muito interessante, diz: E assim Isaac ficou morando em Gerar. Assim como ele estava obedecendo a Deus. Meus queridos irmãos, veja só. O nosso Deus vem a nossa vida, vem à nossa existência com sua palavra, com sua mensagem. Assim como Isaac foi filho de uma promessa que Deus fez a Abraão, ele era a descendência de Abraão, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que na verdade a promessa de Deus, ou a descendência, é o Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que está em Cristo faz parte dessa promessa, é sobre ele também a promessa, ele também é parte da descendência. Então Isaac é um exemplo que Deus está nos dando daquele que nasce na promessa. E quem nasce na promessa? Nasce na promessa aquele que abraçou a vida nova em Cristo Jesus. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, então você é filho da promessa. Assim como Isaac, filho de Abraão, o homem com quem Deus fez a aliança da promessa e creu, e por isso Deus honrou a aliança com Abraão, assim também eu, você e todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa está dentro da promessa, ele é um filho da promessa. Ora, uma vez que ele é filho da promessa, Deus virá e o direcionará, o dirigirá, dirá o que ele deve fazer, o que não deve fazer. Quantas vezes parece que a terra está secando debaixo dos nossos pés? Quantas vezes as pessoas, enfim, vivem situações de que parecem estar no deserto. Mas se a pessoa é filho da promessa, ou seja, vive o Evangelho, abraçou Jesus,
seguiu, serviu a Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esta pessoa não ficará insegura. Deus vai fazer o deserto florir para ela. E Deus vai dar a direção. Então a pessoa toma uma posição e diz, bom, eu vou para aquela terra, eu vou para aquela situação, eu vou para aquela condição. E nasce aquela certeza no coração, que é o Espírito Santo que já está falando. E quando a pessoa se estabelece em fé naquela situação, Deus começa a dar revelação para ela. E Deus diz, olha, eu vou fazer você prosperar, eu vou abençoar você, as coisas irão mudar para você. Então é necessário que a pessoa ouça essa voz do Espírito, mas esta voz só é dada aos que estão na promessa, vivendo como filhos da promessa. E assim Isaac obedeceu a Deus. E assim Deus vai honrar com ele a promessa feita a Abraão. Veja só o que Deus disse a ele no verso 5. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Aqui nós temos uma verdadeira aula da parte de Deus. E eu quero voltar com você nesse verso 5 no próximo programa, sobre todas estas diretrizes que Deus dá aos que estão na promessa. E aqueles que obedecerem serão honrados, porque Deus é fiel. Então eu quero que você ore comigo agora, para que Deus lhe dê abertura de coração, entendimento, para ouvir a voz do Espírito. E depois no próximo programa nós vamos dar um passo a mais nesta palavra tremenda que Deus está nos dando. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua santa presença e sabemos que, pelo precioso nome de Jesus, o Senhor está nos dando revelação na Tua palavra. Senhor Deus, faça com que nossa mente, nosso coração se abra à voz do Teu Espírito nesta passagem de Gênesis 26. Muitas pessoas, ó Deus, agora estão comigo nesse programa e elas estão vivendo situações semelhantes a que Isaac viveu. De um deserto, de uma situação onde parece que a carestia está batendo em suas portas. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma direção para cada uma dessas pessoas. Espírito do Senhor, venha e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. E no próximo programa, Deus vai falar muito com você nesta passagem. Até lá, em nome de Jesus.